Então vamos lá, seguinte, ó. Como essa semana nós não tivemos aula no centro de mídias e foi passada uma atividade relacionada ao calor latente para vocês aí no Classroom, eu vou estar só falando um pouco da definição, porque a atividade em si ela já é bem clara em relação a isso. E creio que vocês não terão nenhum tipo de dificuldade na resolução dos exercícios. Quando se fala em calor latente, eu fiz um pequeno resumo, né, da definição do que seria esse calor latente, que no caso é a quantidade de energia liberada ou recebida para que haja mudança no seu estado físico da matéria. E não necessariamente você vai observar a mudança na sua temperatura, tá? Você vai observar o quê? Que houve mudança no seu estado físico. Então, quando se fala em calor latente, é isso. É uma quantidade de energia recebida ou liberada, aonde a temperatura ela vai ser constante, mas você consegue observar o que? A mudança no seu estado físico, tá? Você tem aí, como exemplo, se você for falar em calor latente de fusão, né? É o calor absorvido ou cedido pelos corpos durante algum processo de fusão, ou seja, do líquido para o sólido e vice-versa. Então você tem essa situação: o líquido virando sólido ou o sólido virando líquido. Mas você ocorre o que? Uma variação nessa quantidade de energia, aonde a temperatura vai ser constante, mas você observa que houve o que? A mudança no seu estado físico, tá? Outro exemplo também é o calor latente de vaporização, tá? É aquele transferido durante certas transformações, que seria sólido líquido ou líquido sólido. A temperatura é constante e você consegue observar que houve o quê? Que houve essa mudança no seu estado físico, tá? E para fazer o cálculo desse calor latente, onde você observa a mudança no estado físico e a quantidade de energia liberada ou recebida para realizar esse cálculo, é esse seguinte módulo aqui apresentado a vocês, ó. O Q, que significa a quantidade de energia, aonde a quantidade de energia, a definição dela na unidade de medida é caloria. Aí depois temos aqui o M, aonde o M significa o que? A massa do corpo, aonde a nossa massa obrigatoriamente ela vai ser dada em gramas. Então tem que tomar cuidado isso nos exercícios. Massa sempre vai ser grama. E o nosso L, o L é o que? É a constante de proporcionalidade, que é um valor fixo, tá? E ele não muda. Esse valor é fixo. Você tem para o ferro, você tem para a água, você tem para essas mudanças, né, de estado físico desses materiais. E a unidade de medida da nossa constante é caloria por grama. Vou pegar um exemplo aqui, onde eu tenho um recipiente. Esse recipiente ele tem 500 gramas de água no seu estado líquido. Então aqui eu tenho 500 gramas de água no seu estado líquido, tá? O que acontece? Sem que houvesse mudança de temperatura, essa água que se encontra aqui nesse recipiente, ela começou o quê? A evaporar. Ela começou a evaporar. Começou a evaporar. Todo o seu conteúdo ele foi evaporado. Através dessa situação, eu quero determinar a quantidade de calor que foi transferida para esse recipiente para que essa água evaporasse. Então aqui no caso, eu tenho a massa, que foi de 500 gramas, e eu tenho a minha constante de proporcionalidade, que é um valor fixo tabelado, que tem o valor de 540 calorias por grama. Voltando aqui, então a fórmula é Q, que é a minha quantidade de energia, igual o M, que é a massa, vezes o L, que é a minha constante de proporcionalidade aí. Tá? Então vamos fazer o cálculo, a quantidade de energia necessária para que houvesse essa evaporação dessa nossa água, tá? Analisando o exercício, ele fala que tinha o quê? 500 gramas, né, dessa água. Então 500 gramas é quem? É a minha massa. Coloquei aqui a minha 500 gramas, que é a minha massa. E ele falou também que a constante de proporcionalidade era 540, que é o meu L. 540, que foi dado no exercício. Ele quer saber a quantidade de energia, que é o quê? Então ficou massa vezes o valor do meu calor latente, que é a minha constante de proporcionalidade. Fazendo essa minha multiplicação de 500 vezes 540, eu vou ter um valor de 200
270 mil calorias, tá? 270 mil calorias. Finalizo aqui o exercício. Pode ser que o exercício ele peça para que você transforme esse caloria em quilocaloria, tá? Quando isso acontece, para você transformar caloria em quilocaloria o que você deve fazer? Pegar esse valor e dividir ele por 1000, certo? 270 mil dividido por 1000 me dá o valor de 270 quilocaloria, certo?